Vamos pro cheirinho do campo, Aninha? Bora. Na Rádio Bandeirantes, Agromais. Eu não acredito. Márcio Fernandes. Rapaz, vai cair canivete hoje. Eu concordo com você, inacreditável, Márcio Fernandes conosco, em plena sexta-feira, o Márcio. Você tá bem? Tudo legal? Eu vou aumentar a frase da Ana. Ao vivo, boa tarde. Tudo bom, Joel? Tudo bem? Tudo bem. Beleza, Chover canivete aberto, né, Ana? Essa é a frase que eu conheço. Você é louco. Já pensou que loucura? Jesus. Não, mas vou justificar de novo, né? Aliás, eu gosto muito. Queria que o programa fosse de segunda a segunda, mas daí quem reclamaria são vocês, né? Você é louco. Porque a gente... Tem que dar um descanso pro papai aqui, E né? especialmente eu Pra gosto mim muito também. desse momento, né? Muito legal. E na sexta-feira mais ainda, porque é agrodesafio, Ai, né? que legal. O que vai ser E hoje? o ouvinte da Rádio Bandeirantes, eu já sei, é extremamente inteligente. E aí nós vamos Nossa, pegar um demais, gancho, cara. Um gancho, Joel. Eles matam todas aí. Mas eu não vou dar matam todas. alternativas dessa vez, não, né? Não? Até porque eu trouxe comigo, né, a nossa Giovana. Aqui eu sei, tem a Gabi. É Giovana do que, a nossa a Gabi produtora? e as Giovanas, né? Sim. A Giovana do Terra Viva do Agromais. Qual que é o seu sobrenome? Dágios. Nossa, Giovana Dágios. Nenhuma Giovana tem sobrenome comum, né? É tudo importada. Dágios, Dágios é da Deboer. onde, ô Giovana? Grego? Ó, Rapaz, que isso. Não é qualquer uma, não. E a Giovana é a nossa também produtora especial do Terra Viva Agromais, né? Aliás, todos os que trabalham conosco são especiais. legal. Bom, enfim, né? A gente trouxe aqui, na verdade, hoje um desafio voltado para os caminhões e principalmente para uma categoria, né, Joel? Muito penalizada e extremamente importante, não só no agro brasileiro, né, mas em toda a nossa economia. Porque a gente sabe que carregamos literalmente a safra do Brasil nas costas e todos os insumos, né, de todos os setores da nossa economia também nas nossas estradas. E aí lá no Porto de Miritituba, nesse momento há quilômetros e quilômetros de Aonde que é congestionamento. Miritituba? Miritituba no Pará, indo para o Porto, ou seja, é época de chuvas, é época de escoamento de safra e mesmo assim todos os anos há aquele congestionamento para que a nossa produção seja escoada. O que significa caminhão parado na estrada? Prejuízo, né? Prejuízo para todo mundo na vida. Estradas péssimas, né? Demais. A BR-153, a Belém-Brasília, ela tá danificada lá no Pará. Antes de ontem nós abrimos um link com a colega de lá, a Raina Halex, ela que fica baseada em Belém, e ela colocou pra gente de forma bem clara. A rodovia foi completamente detonada. Veio um aguaceiro danado, um pau d'água e arrebentou a rodovia. Imagina o transtorno, né? E a que ponto afeta a logística do Brasil, né? Em média, os produtos agrícolas percorrem 1.500 quilômetros nas nossas estradas. E a Olha. gente está falando de produtos, inclusive, por vezes até perecíveis, né? Que tem prazo de validade, que precisam chegar logo ao seu destino. Mesmo produtos com mais longevidade, digamos assim, eles também necessitam de um cuidado, porque pode requerer também resfriamento, por exemplo, se for o caso de carnes, e por aí vai. É um prejuízo realmente muito grande. O Brasil possui 200 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, mas somente 30 mil quilômetros de ferrovias, por exemplo, para a gente dar um exemplo de um modal onde ajudaria, na verdade, se fosse um pouco mais eficiente. Então, para a gente levar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes nesse momento, há uma lei especificamente para os caminhoneiros, que chama a lei de descanso, Joel. Então a pergunta é: quanto tempo de descanso um caminhoneiro deve cumprir? Ou seja, a gente está falando de um agrodesafio e eu diria que de um agroconsciente também nesse momento, né? Porque a gente sabe que é necessário levar a carga de estado para estado, percorrer grandes distâncias. Vai ter um monte de caminhoneiro respondendo Mas aí. com certeza precisa de um descanso regulamentado por lei. Esse é o agrodesafio. É o agrodesafio. Quanto tempo? Então a gente não... Eu sei que a cada X horas é preciso descanso, a cada intervalo de tantas horas. 8 horas. O cara tem que descansar 8 horas. É necessário também uma viagem Minha entre opinião. outra. 8 horas você acha, João? que Eu é acho. necessário? 8 horas é um tempo bom. Tempo O cara bom. parar ali, tomar Você um banho. viajaria e dormir. 8 horas numa boa, num caminhão que é diferente de carro, né? É diferente Exige muito mais exige esforço muito mais físico. esforço, atenção, né? É muito mais perigoso. Nós estamos falando de estradas no Brasil, infelizmente, né? E o cara vai mais precárias. devagar, às vezes, precárias, pode ficar mais monótono a viagem. Tem a incidência que é ruim, né? A gente não vai falar disso hoje, mas a incidência do roubo de cargas, que é cada vez maior no nosso país, especialmente. O agronegócio tem aí 25%, né, das vendas totais de caminhões no país, 12% dos caminhões são direcionados para o escoamento de grãos. Então a gente tem realmente aqui, ó, só para você ter uma ideia, Joel, ó, as estradas brasileiras elevam, e aí é claro que eu estou falando da questão da falta de boa trafegabilidade, elevam em quase 27% os custos do transporte.
A gente está falando aí de quase 1/3, por exemplo, em função de estradas ruins. E aí o preço chega Fura mais pneu, caro é pra caminhão todo que mundo. quebra, é eixo que quebra, Exatamente. pino de centro que quebra. Perigo que Ninguém fica na aguenta. estrada. O Marquinhos mandou assim, 8 horas de estrada, mais 8 de descanso. Na opinião dele, é isso daí. O Max está na mesma também, 8 horas. Tem um outro carreteiro aqui, não mandou o nome dele, ele falou que é de Mauá. 11 de descanso, pondera ser 8 mais 3. Aí você intercala durante o dia. Tipo, para a madrugada, para dormir, e mais 3 ao longo do dia para dar uma respiradinha. Esse é o que também. entende, né, Márcio? Você fez assim com a cabeça. Faz um resumo, na verdade, do que é necessário. Até porque o corpo necessita, né, de horas de descanso. Por mais que aguente, eu vou falar algo muito pessoal. Eu viajo para o sul de carro, eu faço 12 horas, 13 horas, fazendo pequenos intervalos. Bate? Numa pegada só. Mas estamos falando de um descanso pleno, de uma velocidade adequada e de um veículo muito menos pesado, muito menos, com muito menos probabilidade de, E mais de confortável, problemas. né? E mesmo assim é muito tempo. Tá. E há uma lei que exige, Joel, é claro, e aí a gente está falando de uma exigência por um lado, de uma falta de fiscalização do outro, mas, de novo, de um motorista agroconsciente, vamos chamar assim, que ele precisa. Então a lei diz o seguinte, que é necessário sim, como disse o ouvinte, ele acertou, um intervalo de 11 horas entre uma viagem e outra. Ou seja, você precisa descansar no mínimo 8 horas, mas os intervalos que você precisa fazer são a cada 4 horas de viagem é necessário fazer um intervalo de 30 minutos. Tá. Então as 8 horas, elas não estão erradas, mas dentro das 8 horas você precisa descansar 1 hora. Ah, entendi. Mas o ideal não é viajar 8 horas com o caminhão e depois descansar 1 hora. É viajar 4, Para a meia. para a meia e viaja mais 4 horas. Tá. Né? Que é para exatamente dar um E pouco mais 11 de horas segurança. entre uma viagem e outra. Uma carga e outra. Obrigatoriamente dorme 11 horas. Exatamente. Por isso que foram criados, quando essa lei chegou, foram criados postos, ou seja, pontos de descanso para os Você sabe caminhoneiros. uma- Sobre isso em tese, né? Porque teve até um ouvinte que mandou mensagem pra cá reclamando exatamente disso. Ele apagou a mensagem aqui, mas mandou de novo. É o Flávio. Não tem lugar pra descansar nos Aí. postos. E se você para no posto de combustível, cobram pra pernoitar se você não abastecer. E aí a gente está falando, né, Joel, infelizmente, de um outro problema. A né? lei é bonita, A o negócio lei é colocar em isso, prática, aqui, ó, no né? papel, na taça, É, o papel. Mas tem um Beleza. outro problema, fica muito bandido também imposto de olho nos caminhoneiros, esperando a vítima potencial para ele, para o cara dar o golpe. Verdade. Essa semana nós mostramos um crime desse. Aqui perto de São Paulo, na Grande São Paulo, o caminhoneiro encostou para descansar um pouco. Quando ele saiu, ele foi abordado por bandidos que já estavam ali de olhos bem abertos. Tá vendo só? E aí tem um outro dado importante, que é 1/3 da nossa produção agrícola é gasto com logística. Aí sim, a gente está falando de praticamente 33% de custo, exatamente porque nós temos grandes distâncias a serem percorridas. Imagina você que boa parte da nossa produção é escoada pelo eixo aqui sul e sudeste especialmente. Né, pelos portos do sul e do sudeste. Agora que os portos do norte e nordeste estão aumentando a sua capacidade cada vez mais. Então, o cidadão produz lá no Mato Grosso, por exemplo, e vem escoar em Santos. Sendo que, em tese, você tem portos mais próximos, na verdade. Então, o Brasil precisa de um investimento muito pesado ainda nessa questão para evitar tudo isso que a gente está falando. Inclusive o desgaste do próprio motorista. Tá. Sabe uma dica legal para viagem? A gente estava falando ali de conduzir o carro por várias horas. É você, às vezes, abrir a janela do carro. Sabe, trocar o ar. Porque normalmente você viaja com o ar-condicionado ligado, com aquela ventilação fechada, e você vai respirando, vai inspirando oxigênio e expelindo o CO2. E vai ficando mais CO2 ali dentro do carro. E aquilo não é legal, aquilo te deixa sonolento. Sonolência, exato. Então é bom de tempo em tempo, viu, Ana? E ouvinte, você abrir as duas janelas do carro, trocar o ar para você conseguir ter uma oxigenação legal para te manter alerta. E tem uma outra coisa, respeitar os sinais do corpo. Então, para o caminhoneiro isso é mais difícil, porque ele precisa achar um lugar para parar em segurança. Mas, às vezes, você não chegou naquele momento para você descansar ainda, mas fez uma refeição que é um pouco mais pesada, enfim. Deu um mínimo sinal de cansaço. Para. Exatamente. Para, porque para você sofrer um acidente, Márcio, é uma piscada de 2 segundos que você dá e É o pronto, já perdeu suficiente, o né, controle. Ana? E o detalhe que a gente tem que respeitar também, o corpo físico, né? Ou seja, Joel, é recomendado que quando você faz uma viagem, olha, veja bem, de avião por 11, 12 horas, por exemplo, que você não fique na mesma posição tanto tempo. Levanta um pouquinho, caminha, ajude a sua circulação, Imagina na verdade, sentado né? ali no carro. Imagina sentado dirigindo, com tensão o tempo todo, na verdade, na mesma posição, inclusive. Uma né? coisa que eu não faço em viagem é isso que a Ana falou, é comer. Comer pesado, sabe? É parar e almoçar.
Quando eu tô dirigindo, é claro. Só quando eu tô pertinho Eu já. paro, como Aí alguma eu ainda coisinha faço ali de isso. leve, sabe? No máximo um quibe ali, mando um energético pra dentro. Sabe o que é bom? Uma Aquela coisa assim, vai pizza embora. de Ah. posto, sabe? Que é Você já aquela sai pizza morto. borrachuda. Mas Já eu sai gosto. morto. É. Não, mas eu falo... Pra mim tem um clima não de pode estrada. pesar. Não pode pesar, é um pedacinho só. E uma dica também, chiclete e balinha, meu irmão. Você vai embora. Porque aquilo vai te distraindo, né? E vai te deixando esperto. Muita hidratação durante o percurso, muita atenção na estrada. Você sai com 32 dentes e chega lá com 25, 27, mais ou menos. E respeitando sempre as leis de trânsito, né? O que é muito importante. Legal, bem bacana. Eu acho que, na verdade, fica aqui um recado não só para caminhoneiros, mas para quem dirige nas nossas estradas. Abraço aos É nossos isso aí. irmãos caminhoneiros, né, Márcio? Que estão Aliás, ligados né, aqui no Bora Brasil. E a todos que estão mandando Quer ver mensagens, só? que são vários Vamos agora. ver se tem caminhoneiro ligado na gente. Manda aquela buzinada. Ah, legal. Você tem a manha aí de Boa, mandar a boa. buzinada, gravar o pom 999048756. Há muito tempo, lá no início do Bora Brasil, a gente pediu para alguns amigos caminhoneiros que mandassem esse tipo de mensagem. E ficou legal pra caramba. Então o que vai Foi acontecer? um Como buzinaço. a audiência do Bora é enorme. Nas estradas do Brasil vai dar pra ouvir daqui a pouco. Ó, Chegou né? um aqui, será que já é isso? Ó, Sem... Aê! Mas ó, eu tenho que colocar no ar agora, vamos lá. para aí. Peraí que tem que Esse voltar. é o rádio. Ó. Esse é o... Tipo de mensagem. Ficou legal. Aê! Acho que tem mais. Falei, vai dar buzinaço na estrada, hein? Gente, cuidado que isso aqui é na rádio, hein? Não se assustem aí. Olha que legal, cara. Muito bom. Rádio é Rapaz, e instantâneo ou não não? para. Aí, ó. É demais, hein? Mas tá chegando Abração muita pra essa coisa. galera aí, que bacana, gente. Obrigado, Obrigado viu? desde o coração. Muito legal. Que Deus abençoe todos vocês nessa jornada, viu? Abençoe cada um de vocês. E Que o que Deus depender abençoe e de todos ampare nós todos aqui no vocês. Grupo Bandeirantes, Joel. Ontem mesmo eu cobrava o secretário lá de Miritituba, né? De Itaituba, na verdade, exatamente sobre isso. Ah, esse fez uma buzina, ó. É o Tarzan, cara. É o Tarzan que Vou tá colocar de reclamando novo. aí. Ó. Diesel caro! Boa, show de bola. muito legal. legal, Vocês são legal. sensacionais, pelo amor de Deus. E aí eu estava, para finalizar, cobrando do secretário exatamente para que ele cuidasse desses caminhoneiros que estão nas estradas. E eu até falei para ele, enquanto nós estamos aqui no ar-condicionado, eu aí na sua casa, o senhor aí na sua casa dando entrevista, tem gente que vai dormir dentro do caminhão. Eles aí. precisam É de isso aí. cuidados, inclusive. Boa. E aí a gente está aqui exatamente para isso, né? Para cuidar do Brasil e cuidar de quem trabalha pelo Brasil, né? Obrigado, viu, Joel? Valeu, Valeu, Ana. bom descanso. Obrigado Bacana. você, querido. Obrigado. Valeu. Vamos pro intervalo Bora. então, Aninha, 2h25. Não saia daí. Esse é o Bora Brasil. Você está na Rádio Bandeirantes. A gente já volta.